Comissão de Educação apresentou proposta para que os professores com carga horária de 30 horas semanais sejam realocados para as escolas interculturais da rede estadual. E os profissionais com carga horária de 16 horas semanais que já trabalham nessas escolas continuem a receber a gratificação que foi suspensa pelo governo por falta de recursos. A crise financeira do Estado afetou as escolas bilíngues da rede estadual, que participam do programa Dupla Escola. Segundo a assessora especial da Subsecretaria de Gestão de Ensino, o projeto de educação intercultural em tempo integral será mantido com algumas adaptações. A estrutura do programa, parte dela ela continua. Nós temos aulas de dupla regência, onde 2 professores, como foi informado aqui, eles participam da aula. Nós temos certificações que continuam acontecendo em 2018, 2017. Todas as certificações foi feito, que é da proficiência em língua. Todos os livros pedagógicos específicos para a língua, nossos alunos todos, eles têm os livros. Então, nós estamos num problema maior que está sendo a questão da disponibilidade da carga horária do professor. Quando os concursos para professores de 30 horas foram realizados, não haviam nos editais a obrigatoriedade de que eles fossem para uma escola de horário integral. Por conta disso, essas vagas, quando essas escolas foram criadas, elas foram ocupadas por professores de 16 horas. Não é uma ação simples fazer uma mera substituição, como se fosse uma substituição de mobília ou de peças de alguma situação. Você fala de vidas de professores e para as quais você tem uma série de normas e legislações que atribuem direitos. Atualmente, existem 5 escolas contempladas com essa política de ensino no Estado. Para este professor do Colégio Estadual Matemático Joaquim Gomes de Souza, Intercultural Brasil-China em Niterói, o programa acabou porque as características dele não estão sendo cumpridas. Um projeto de ensino integral, ele deve ter professores em horário integral, alunos em horário integral e deve praticar um ensino integral. Como ensino integral, a gente precisaria ter certamente a integração entre professores de várias disciplinas, a integração entre instituições, outros colégios, e os professores tinham que estar disponíveis para projetos dentro da escola. Com o atual mecanismo, não há essa possibilidade. O professor hoje vai à escola apenas para dar um tempo de aula. Sai dali, vai correndo para outra escola e volta para aquela escola para dar novos tempos de aula. Então, a presença dele é exclusivamente no horário de aula, o que atrapalha profundamente a ideia de integração. A gente parou de ter um certo tipo de atenção a mais que a gente tinha dos professores, um certo tipo de atividades extracurriculares que a gente tinha também. E algumas aulas que eram integradas não podiam ser mais integradas, aí quando falta professor também, a gente acaba sendo liberado cedo. Quando tinha essa questão das 30 horas e do planejamento, sempre tinha um professor para substituir, para entrar no lugar, então a gente não ficava sem aula. O deputado Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação, disse que o governo deve para a área 2,7 bilhões de reais referentes aos orçamentos dos últimos 3 anos e que a comissão vai cobrar que os 25% do orçamento sejam destinados à educação, conforme prevê a Constituição. Cobrar primeiro a execução orçamentária, que temos feito, Esse é um reflexo da não aplicação dos recursos constitucionais da educação, a pedalada que a gente já vem denunciando aqui há alguns anos. Os governos vêm usando recursos obrigatórios, com mínimos constitucionais da educação em outras áreas, em outras despesas. Aí falta na ponta. Isso que nós estamos vendo aqui com essas 5 unidades tidas pelo governo alguns anos atrás como modelo de projeto de expansão de dupla escola e educação integral, é a desconstrução por completa falta de recursos. O deputado também destacou a importância de realocar professores com carga horária de 30 horas semanais para as escolas interculturais do Estado ou continuar com a gratificação para os profissionais que cumprem 16 horas semanais lotados nessas escolas da rede. Esse aperto financeiro, o Estado não repassando recursos da educação para a educação, cortaram essa gratificação. Então, todos os professores que tinham 30 horas, sendo 12 nessa forma de gratificação, passaram a ter 16 horas, um desmonte do projeto. E os professores de 30 horas estão espalhados em outras escolas porque a época
né, do seu ingresso, não foi oferecido a essas escolas para os mesmos. Então é toda uma readequação do programa. Mas no fundo, né, é falta de recurso. Esse é um projeto muito importante, um projeto pedagogicamente que deve ser muito valorizado, a possibilidade de que alunos façam uma jornada integral, mas não apenas pela extensão do tempo escolar, mas que tenham uma formação integral com ênfase numa língua estrangeira, com ênfase numa determinada área do conhecimento. Portanto, é um projeto que não deve ser desmantelado como está acontecendo, deve ser ao contrário, multiplicado. No Dia Mundial da Água, deputados se reuniram no plenário da Alerj para cobrar a aprovação de projeto que altera as garantias apresentadas pelo governo do estado no plano de recuperação fiscal. No Dia Mundial da Água, deputados se reuniram no plenário da Alerj para cobrar a aprovação de projeto que altera as garantias apresentadas pelo governo do estado no plano de recuperação fiscal. De acordo com a proposta assinada por 18 parlamentares, as ações da SEDAI, que aparecem como garantia no plano de recuperação, seriam substituídas por créditos que a companhia tem a receber do governo federal. Os valores são referentes ao imposto de renda pago indevidamente pela SEDAI à União. Esse projeto propõe que haja um limite máximo na alienação dessas ações, de maneira que o Estado continue sendo o principal acionista e o controlador da SEDAI, garantindo a continuidade da SEDAI como empresa pública. Durante a reunião, representantes das associações de trabalhadores da SEDAI pediram urgência na discussão do projeto de lei 3.710 de 2017. Esse projeto é muito simples, ele é não agressivo. Ele simplesmente tira a SEDAI, que foi dada, autorizada a ser garantia desse empréstimo de 2,9 bilhões por essa casa, e substitui pelos créditos tributários que a SEDAI tem direito por não precisar pagar imposto de renda. Então, os créditos tributários hoje, eles estão em torno de mais ou menos 2,7 bilhões de reais. Um valor muito próximo desse valor que foi pego com empréstimo. O governo usou a SEDAI, privatizando as ações da SEDAI, né, para garantir o empréstimo que precisava. E nós aqui nos posicionamos contra isso. Esse projeto vem exatamente nessa direção, voltar para o controle do Estado, a SEDAI e tudo aquilo que ela representa em termos de saúde pública, em termos de tratamento de esgoto, em termos de distribuição de água. O Dia Mundial da Água é comemorado anualmente em 22 de março e tem como objetivo a conscientização pública da importância da conservação, preservação e proteção da água. Valorizar esse dia, né, porque deveria ter a consciência da população de que a água é o bem essencial da vida. Você deixa de comer, mas não deixa de se hidratar, né? A água é fundamental para você sobreviver. E a proposta da venda da SEDAI, que é uma empresa pública que trata da água e fornece água para toda a população, é uma proposta que o Rio de Janeiro não quer aceitar e não vai aceitar. A SEDAI não pode ser privatizada. É um crime contra os interesses maiores da população do estado do Rio de Janeiro, principalmente a população de baixa renda. Então, hoje, no Dia da Água, nada melhor do que homenagear a SEDAI e fazer um ato denunciando o crime na tentativa da privatização. Na quinta-feira também foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data foi lembrada na Alerj com a audiência das comissões de saúde e de defesa da pessoa com deficiência. 300 mil pessoas têm a síndrome no país. Os participantes cobraram a revisão de valores do benefício da prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. O benefício é um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de renda. O senador Romário informou que há um cronograma para as mudanças. Não tem uma data específica. O que eu posso afirmar é que entre esse final do ano e o ano que vem, eu tenho certeza que algumas mudanças serão feitas. Mudanças essas que são super necessárias e de grande relevância
tanto para as pessoas com deficiência, como também para os idosos, aquelas pessoas que estão totalmente envolvidas dentro da LOAS, no caso do benefício da prestação continuada. O Brasil tem cerca de 300 mil pessoas com síndrome de Down. E a falta de assistência adequada e o não cumprimento das leis para essa população foram 2 dos assuntos mais discutidos na audiência pública desta quinta-feira. Falta, na verdade, o básico, né? Desde a atenção primária, como a questão alimentar, porque a gente falta a orientação de que a alimentação é fundamental, que ela anda em conjunto com as terapias para o desenvolvimento global do indivíduo, com a pessoa com síndrome de Down. Então a gente precisa de um apoio do governo, de uma lei, de algo que facilite, porque o custo é alto. O encontro foi realizado a pedido do deputado Bebeto, que destacou a necessidade de promover outros debates sobre o tema. Hoje foi um aprendizado, né? Aprendi muito. Vi as pessoas falando, né? E a luta continua, né? Tem muita coisa ainda pela frente aí. Não podemos parar só nessa audiência pública, né? Presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, o deputado Márcio Pacheco já anunciou quais medidas serão tomadas após a audiência. O mais importante foi a participação das famílias, encaminhando questões práticas a respeito da ausência da política de saúde e de educação. Como a Secretaria de Saúde fez um encaminhamento claro de que pode ser levado até eles essas demandas, inclusive pessoais, eu acho que já avançou no debate. A CPI, que investiga a cobrança de propina por oficiais e praças do Corpo de Bombeiros, vai encaminhar as denúncias recebidas para a Corregedoria Unificada da Secretaria de Segurança Pública. Na quinta-feira, a comissão realizou uma oitiva com delegadas da Polícia Civil. Em setembro do ano passado, a Polícia Civil e o Ministério Público realizaram uma operação para prender 38 pessoas, entre elas 35 bombeiros, suspeitos de receber propina para conceder licenças a estabelecimentos comerciais. As investigações começaram a apurar a prática criminosa no grupamento de Nova Iguaçu, mas a polícia identificou que o grupo atuava em outras áreas. A investigação ela começou na Baixada Fluminense, envolvia no primeiro momento o grupamento de Nova Iguaçu, Caxias e o GOP. E o que aconteceu? Alguns áudios foram referentes a outros grupamentos. Esses outros grupamentos, na verdade, eles não tiveram um setor de engenharia interceptado. Esse número poderia ser até maior. O que a gente conseguiu provar é que não era um esquema criminoso de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense. Esse esquema funciona no Rio de Janeiro. As licenças eram vendidas por valores que variavam de R$ 750 até R$ 30 mil, dependendo do tamanho do estabelecimento. A delegada sugeriu que a Corregedoria Interna do Corpo de Bombeiros fiscalize a concessão dos alvarás. A Corregedoria Interna, né, que dispõe desse conhecimento técnico, eles vão ter bombeiros que têm conhecimento para poder fazer esse tipo de fiscalização. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, disse que desde que a comissão foi instalada, vem recebendo denúncias sobre a prática de venda de alvarás por integrantes do Corpo de Bombeiros e que vai encaminhá-las à Corregedoria Unificada da Secretaria de Segurança Pública. Foi a Corregedoria Geral Unificada quem instaurou o procedimento que originou a instalação dessa CPI. E nós já sabemos que o primeiro inquérito apurou a organização criminosa e ainda haverá duas outras investigações para apurar lavagem de dinheiro e corrupção. Então pode ser que essas denúncias anônimas sirvam, né, para instrumentalizar outras investigações. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.